Olá, estamos de volta com o podcast Ante o Exposto, segundo dia do Congresso Internacional de Direito Constitucional aqui em Recife. E hoje, para entrevistar essa pessoa maravilhosa, professora Flávia Bahia. Flavinha, por favor, faça as Nossa boas-vindas. convidada de hoje é doutora em Direito da Regulação pela FGV de Direito Rio e advogada, professora de Direito Constitucional há 21 anos, atua como professora da FGV e é idealizadora, Eduardo, do portal Flávia Bahia. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite e participar do nosso podcast Ante o Exposto. Bom, professora Flávia, e aí já passando para a pergunta, né? O painel da professora Flávia vai tratar sobre os desafios desses 200 anos de constitucionalismo no nosso Brasil. E aí, quais os desafios que a senhora coloca como mais impactantes nesses 200 anos já passados? E qual a sua expectativa em termos dos próximos desafios? Bem, primeiro é uma honra estar aqui com vocês, viu? Podcast, tô até nervosa. Adorei o convite. E, de fato, a pergunta é bastante desafiadora. 200 anos de constitucionalismo, porque nós começamos a ter o ponto de partida da Constituição do Império de 1824 e chegamos, né, até os dias de hoje. Em 1824, nós vivíamos num país autoritário, país imperialista, que tinha um poder moderador que estava acima de todos os demais, com sacrifício de direitos fundamentais. A mulher não tinha lugar nenhum na sociedade patriarcal do Império. E fazendo um recorte para 200 anos depois. Vivemos sob a égide de um Estado federativo, um Estado cujo regime é o democrático. Avançamos muito em direitos e garantias, desde as liberdades clássicas até os direitos difusos do meio ambiente, da defesa, a moralidade administrativa. Mas eu acho que o grande ponto de desafio é ainda a democracia. Por quê? A democracia não é só ir às urnas, votar, participar dos raros plebiscitos e referendos. A democracia ela só é feita quando os direitos fundamentais são, de fato, respeitados. Não há democracia sem direitos fundamentais e direitos fundamentais não se desenvolvem num país que não seja democrático. E aí nós vamos para um ponto muito complexo. Avançamos absolutamente em traços normativos. A Constituição de 88 não é chamada à toa de cidadã. Sim. Ela é uma Constituição que avançou, né, nas linhas das liberdades. Foi a primeira Constituição a implementar a saúde universal. A educação recebeu 10 artigos próprios. O meio ambiente, segundo Ulisses Guimarães, nosso doutor diretas, foi prestigiado na Constituição de 88, como nenhuma outra Constituição conseguiu prestigiar. Então, nós avançamos em todas as linhas dos direitos fundamentais clássicos. Em termos normativos, acho que nenhuma Constituição anterior chegou, né, a tal ponto, tão longe, com certeza. Mas os desafios de efetividade, eles ainda são antigos. Então, eu creio que seja o ponto principal desses 200 anos. O avanço continuado no plano normativo, mas, apesar de alguns avanços, algumas evoluções, nós ainda temos um déficit democrático na seara dos direitos fundamentais, como no passado. Mulheres conquistaram o direito ao voto, mas ainda representam na política brasileira um percentual diminuto. Os analfabetos passaram a votar desde 85, originariamente na Constituição de 88, mas o analfabetismo ainda é uma realidade do país. Talvez não o analfabetismo como no final do século XIX, mas a falta de uma educação de qualidade, a falta de informação de qualidade ainda persiste. A saúde é universal só na Constituição também, né? Porque o artigo 196 proclama que nós vivemos, né, num país onde a saúde ela é universal.
E não sei o que teria sido do Brasil se não existisse os planos de saúde, a saúde suplementar. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, né, comparando com um país de dimensões continentais como o Brasil, mas sabemos que o SUS também só se sustenta porque tem a saúde privada, com 25% da população sendo atendida Por ele. por ela. Educação, infelizmente, ainda também não conseguiu cumprir as suas promessas constitucionais, né? A educação, ela é aberta à livre iniciativa, mas, né, todas as pessoas que têm alguma condição de vida preferem colocar seus filhos, né, suas crianças, seus adolescentes, nas escolas particulares. Então, ainda falta essa ligação entre o que diz a Constituição e o que a gente vive na realidade. É uma Constituição inspiradora, não é? É uma Constituição absolutamente positiva, né? Em termos de mudança, em termos de concepção de Estado. Mas eu acho que a gente vive um déficit democrático ainda muito grande com a escassez na prestação dos nossos direitos fundamentais. Então, acho que o ponto principal desafiador é esse. A efetivação. A efetivação dos direitos fundamentais proclamados como nunca na Constituição de 88. Sair do papel. E aí, por coincidência, a gente está desenvolvendo uma política pública pelo CNJ, né? Tanto eu como Flávia, nós somos da magistratura, e o CNJ está trabalhando muito numa campanha contra a subdocumentação. Sim. O que é isso? É uma parcela muito grande da sociedade que ainda sequer tem acesso à documentação básica. Crianças sem registro, que se tornam vulneráveis para o tráfico, não só para a exploração sexual, mas para o trabalho infantil. Sim. Adolescentes que, por falta da certidão de nascimento, a sua própria existência jurídica, que não tem... Não é contabilizado nem como cidadão. Não é contabilizado como cidadão e não tem acesso ao mercado de trabalho, ao título de eleitor. Então, veja, o que a professora Flávia está falando é exatamente o que o CNJ, através do Poder Judiciário, está tentando trazer para a população. Sim. Acesso à sua documentação básica. E a gente fala da Constituição de 88, que é cidadã, e a gente está numa política pública dessa em 2025. É uma documentação identitária. Você precisa de um CPF, Isso. um De primeira RG, pelo amor de Deus. né? Proclamada desde Primeira 1824. geração. Ou seja, ainda continua mais de 200 anos depois com um empecilho à efetiva cidadania. É a cidadania formal, né? Isso. É a cidadania no papel da Constituição, mas a cidadania verdadeira, material, ainda para mim, um grande empecilho. Professora, a senhora falou, a gente sai de uma Constituição marcada por um poder central, absolutório, né? Um autoritarismo de uma cultura imperialista, e vem para uma das cartas mais modernas em termos de promessa, né, e de normatividade de direitos fundamentais. Ontem, o professor Timothy Aragon estava falando aqui da luta dele como membro do Ministério Público para efetivar a proteção mínima das mulheres em relação à violência, não só a doméstica, né? Nesse campo, eu gostaria que a senhora, que fez essa pesquisa, tentasse trazer para os nossos ouvintes o que nós conseguimos de efetividade. Sim. E o que a gente ainda precisa Avançar. implementar na proteção daquela que deixou de ser propriedade do marido. Sim. Em 1824, e hoje é uma cidadã que elege ou pode ser eleita. Perfeito. Bem, em 1824, a mulher não era cidadã, não é? Para começar. A mulher era uma objeto, era propriedade do marido. E o direito ao voto da mulher foi conquistado no Código Eleitoral de 1933 e pela primeira vez na Constituição de 1934. Então, essa mudança formal, ela aconteceu há bastante tempo. Normativa. Mas
os desafios continuam, Isso. e tanto é certo isso que nós tivemos 2 emendas constitucionais relativamente recentes, as emendas 111 e 117, que trouxeram ações afirmativas Isso. na seara política para que a mulher possa ter uma maior representatividade no país. Nas eleições de 2024, nós tivemos apenas 3 capitais brasileiras que elegeram prefeitas. É um país repartido entre homens e mulheres. Então, é um número que nos envergonha muito. Né? Isso. Você precisar de uma ação afirmativa em pleno século XXI Para impor. e impor de uma forma também muito específica. A imposição ela está relacionada ao valor que os partidos vão receber para efeito de fundo partidário Mais vergonhoso e ainda. fundo eleitoral para financiamento de campanha. Mais vergonhoso Ou ainda. seja, pegaram o bolso dos partidos, a verdade é essa, e disseram, olha, as mulheres precisam de incentivo. E vocês vão precisar incentivar obrigatoriamente que isso ocorra, sob pena de algum impacto muito forte nos fundos principais que lastreiam eleições e a manutenção do partido. Quer dizer, ainda há, né, sem dúvidas, um desafio imenso, uma ponte que nos separa dessa verdadeira cidadania. Agora, fato é, temos uma Constituição que avançou, Sim. sem dúvidas, pela primeira vez na história do Brasil. Nós temos uma igualdade no artigo 5º, inciso 1º, que agora virou, né, uma norma comum, mas a igualdade entre homens e mulheres, e todo esse histórico constitucional, só veio em 1988. Sim. O capítulo da família na Constituição diz a mulher, ela forma uma família. Quando ela está, né, sem um casamento, a família só com filho, a mulher deve ser, né, respeitada dentro da sua família. Acaba o pátrio poder, o poder é um poder familiar, e todos os avanços, né, dessa seara civil constitucional. O feminicídio, a Lei Maria da Penha, e tudo isso só aconteceu depois da Constituição. Né? A Constituição ela exerce uma força expansiva muito forte, no plano infraconstitucional, no plano político. Agora, a representatividade na seara política, seja no parlamento, seja no executivo, eu acho que é um grande desafio. Grande desafio. No âmbito também do trabalho, são poucas mulheres que exercem posições de liderança nas empresas privadas, né? No seu ambiente de trabalho. Então, avançamos, mas não o suficiente. Com certeza. Me parece uma questão, um problema sociocultural Sim. que Estrutural. desborda na questão da efetivação normativa, né? Sim. Professora, vamos partir, Flavinha, para o encerramento e vamos passar a palavra para ela, né? Vamos finalizar com uma mensagem, o que é que a senhora gostaria de registrar, qual a sua perspectiva de uma forma esperançosa em relação a esse tema, né, da nossa... Deixa eu fazer um marketing aqui para a professora. Ela é autora do livro Direito Constitucional, tem a última edição, a 5ª edição, revista e atualizada e ampliada, professora, é isso? E você que é seguidor está obrigado a comprar esse livro. E seguir o portal da professora, Claro, portal Flávia Bahia. E seguir o podcast Ante o Exposto também, viu, minha gente? Por favor. Eles não estão loucos? Por favor. Professora, por favor. Bem, todas as vezes que eu leio ou escuto que existe um projeto de abertura de uma Assembleia Nacional Constituinte, isso foi pauta das eleições presidenciais de 2018, de direita e esquerda. Né? É importante frisar. Eu fico muito triste, porque eu acho que qualquer tentativa de reformulação do Pacto Constitucional que nós temos hoje só nos fará andar para trás. Porque nenhuma Constituição brasileira avançou tanto na pauta normativa das liberdades públicas, da justiça social, dos direitos difusos, como a Constituição de 88. Então, na verdade, a gente não precisa de uma nova Constituição. A gente precisa, como já dizia Conrad Hess, da vontade de Constituição. Isso. Homens e mulheres comprometidos com os ideais constitucionais. Com esse pacto. Menos comprometidos, não é, com o projeto de poder e mais comprometidos com a efetivação da nossa Constituição. Porque nós temos absolutamente, nós não precisamos de normas. Nós temos uma Constituição principiológica,
A primeira Constituição é guiada pelo signo da dignidade da pessoa humana. Essa também é uma marca da Constituição de 88. E a dignidade, ela reverbera por todo o texto, pelo plano infraconstitucional, pelo âmbito internacional. Então, o que falta, eu acho que é coragem de vivenciar essa vontade da Constituição. Porque o projeto já está aí. E a gente vai conseguir. Nós estamos tentando. Isso. Eu achei, assim, uma fala de quem tem a humildade como guia. O ministro ontem, quando foi falar de processos estruturais, ele disse, nós do Supremo estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Né? Então, de fato, a Carta de 88, a Constituição, professora, aí, se a senhora concorda, ela nos impôs, nós operadores do direito, uma tarefa muito árdua, muito difícil. E essa fala do ministro, como a sua também, aqui hoje, corroborando o que ele falou, no sentido de que nós também todos estamos aprendendo, porque o fardo é muito grande, né? E eu sei que não falta A carga boa de intenção, valores é muito grande. Isso. E a gente sair da tradição do texto normativo frio. Agora, a professora, ela fecha a palavra dela, Renata, com uma observação que precisa ser repassada. Não precisamos mexer no texto, principalmente agora, com tanta intolerância, para lembrar aqui Panzieri, né? Então, professora, muito obrigado por sua presença. Muito obrigada. Essa é a professora Flávia Bahia, essa simpatia. Eu disse a ela, quando a gente estava nos primeiros contatos, uma sumidade simpática, não é isso, professora? E que nos agraciou com todo esse conteúdo. Espero que você tenha gostado, né? E continue nos acompanhando nas redes sociais. E quem não segue, é só seguir o podcast Anto Exposto nas mídias, nas redes sociais.